Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvano e José. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A pace sia com voi. Uma saudação especial a todos vocês que a partir deste momento estarão coligados com a Rádio Vaticano, com o Centro Televisivo Vaticano, Vatican Media, você Rádio Pax em Beira, Moçambique, WTN nos Estados Unidos, Web Rádio Pés de Cristo em São José dos Campos, Rádio e TV Evangelizar, Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio Fé e Luz em Campinas, Rede Católica de Rádio, TV Aparecida, TV Canção Nova, Rádio e Televisão. A você que está conosco através da Milícia Imaculada, você através da TV Pai Eterno e os nossos amigos da Rede Vida. Um abraço especial a todos vocês. O início da audiência geral, como sempre, a leitura no texto de Gálatas. Nesse período, o Santo Padre está dedicando a sua catequese, essa série de catequeses, à carta de Paulo aos Gálatas. Esta é a sexta audiência, a sexta catequese que o Papa dedica a essa temática. A temática deste dia 25 de agosto, quarta-feira, os perigos da lei. A leitura é Gálatas, capítulo 2, versículos 11 e a 14. Se retomam assim as audiências, como dissemos antes, dentro da grande sala. Paulo VI, hoje, um número maior de fiéis e peregrinos, e como podemos notar, todos com máscaras, né? Seguindo o protocolo, que já é um protocolo, recordamos, consolidado nessa pandemia. Leitura agora sendo feita em inglês. Depois teremos a leitura em alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Essas são as línguas tradicionais da quarta-feira. E depois da catequese que o Santo Padre faz sempre em italiano, nós temos a síntese nessas línguas e a saudação do Santo Padre aos grupos linguísticos. Agora a leitura sendo feita em alemão. Saudação também aos nossos amigos que através das redes sociais de Vatican Media, Vatican News, estão neste momento seguindo essa audiência, apesar no Brasil de ser um horário, né, muito cedo. Nós aqui na Europa estamos com um horário de 9:08. Com uma saudação então a você em Portugal, Moçambique, a você conosco em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, os nossos amigos também em Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. A leitura agora será feita em espanhol. Vamos ouvir. Cuando Cefas vino a Antioquía, le reproché en público su comportamiento. Le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a que se hagan judíos quienes no lo son? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leitura agora será feita em português. Padre Antônio, quem nos traz Gálatas 2, 11, 14. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Palavra do Senhor.
Leitura teremos agora em árabe e depois a última língua é o polonês. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. ولكن لما قدم صخر إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه لأنه كان يستوجب اللوم. قلت لصخر أمام جميع الإخوة: إذا كنت أنت اليهودي تعيش عيشة الوثنيين لا عيشة اليهود، فكيف تلزم الوثنيين أن يسيروا سيرة اليهود؟ كلام الرب. Agora, a última língua tradicional da quarta-feira, o polonês. I na sequência, então, a catequese do Papa Francisco. Świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, gdy Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto Słowo Boże. Teremos então agora a catequese do Papa Francisco, catequese que, como é tradição também, é feita em italiano. Depois a síntese nessas línguas que nós ouvimos agora. A leitura de Gálatas 2, 11, 14. Vamos a seguir então com atenção as palavras do Papa Francisco. Fratelli e sorelle, buongiorno. Irmãos e irmãs, bom dia. A resposta ao bom dia do Papa, as palmas. A carta aos Gálatas relata um fato bastante surpreendente. Como vimos, Paulo diz que repreendeu Cefas, ou seja, Pedro, perante a comunidade de Antioquia, porque o seu comportamento não era bom. Mas o que aconteceu de tão grave para que Paulo se dirigisse a Pedro em termos tão duros? Talvez Paulo tivesse ido longe demais e dado demasiado espaço ao seu caráter sem saber como se conter? Veremos que esse não é o caso, mas que, mais uma vez, está em questão a relação entre a lei e a liberdade. Vamos voltar sobre esse assunto várias vezes. Escrevendo aos Gálatas, Paulo menciona deliberadamente esse episódio que tinha acontecido em Antioquia anos antes. Ele pretende recordar aos cristãos dessas comunidades que eles não devem absolutamente escutar aqueles que pregam a necessidade de serem circuncidados e assim ficar sob a lei, com todas as suas prescrições. Vamos recordar esses pregadores fundamentalistas que chegaram e criaram confusão e tiraram a paz àquela comunidade. Pedro foi criticado pelo seu comportamento à mesa. A lei proibia a um judeu de partilhar refeições com não-judeus. Mas o próprio Pedro, em outra ocasião, tinha ido a Cesareia, à casa do centurião Cornélio, apesar de saber que estava a transgredir a lei. Então afirmar: Deus mostrou-me que nenhum homem deve ser chamado profano ou impuro. Quando regressou a Jerusalém, os cristãos circuncidados, que eram fiéis à lei mosaica, repreenderam Pedro pelo seu comportamento. Mas ele justificou-se dizendo: recordei-me então da palavra do Senhor quando ele dizia:
João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus, quem era eu para opor-me a Deus? Recordamos que o Espírito Santo veio naquele momento na casa de Cornélio, quando Pedro foi até lá. Um fato semelhante também tinha acontecido em Antioquia, na presença de Paulo. Antes, Pedro estava à mesa sem qualquer dificuldade com os cristãos que tinham vindo do paganismo. Mas quando alguns cristãos de Jerusalém circuncidados chegaram à cidade, eles que vinham do judaísmo, ele já não o fez, para não incorrer nas críticas deles. Isso, estejam atentos. Mais atento às críticas, a fazer boa figura, do que a realidade da revelação. E isso é grave aos olhos de Paulo. Até porque Pedro estava a ser imitado por outros discípulos. Antes de todos, Barnabé, que com Paulo tinha evangelizado os Gálatas. Sem querer, o comportamento de Pedro, um pouco assim, um pouco lá, não muito claro, não transparente, criou uma divisão injusta na comunidade. Eu sou puro, vou por esta linha, teve que ir assim, isso não se pode. Na sua repreensão, Paulo, e aqui está o cerne do problema, usa um termo que permite entrar nos méritos da sua reação. Hipocrisia. Essa é uma palavra que retornará tantas vezes. Hipocrisia. Creio que todos nós entendemos o que significa. A observância da lei por parte dos cristãos levou a esse comportamento hipócrita que o apóstolo pretende combater com força e convicção. Paulo era reto. Tinha os seus defeitos, e muitos. Seu caráter era terrível, mas era reto. Mas o que é então a hipocrisia? Quando nós dizemos, estejam atentos porque aquele é hipócrita, o que nós queremos dizer? Pode-se dizer que é o medo da verdade. O hipócrita tem medo da verdade. As pessoas preferem fingir do que ser elas mesmas. É como mascarar a alma, o modo de proceder. Não é a verdade. Eu tenho medo de proceder como eu sou, então eu me máscaro. Fingir impede a coragem de dizer a verdade abertamente. E assim facilmente se evita a obrigação de dizer sempre, em todo lado, e apesar de tudo. A hipocrisia leva exatamente isso, a meia-verdade. A meia-verdade é uma ficção. A verdade é a verdade. Hipocrisia é isso, é um modo de agir não verdadeiro. Si preferisce, come ho detto, fingere piuttosto che se stesso. Prefere-se fingir do que dizer a verdade abertamente. E assim se evita a obrigação do mandamento de dizer sempre, de ser verdadeiros em todos os lugares, e de dizer a verdade apesar de tudo. No ambiente em que as relações interpessoais são vividas,
sob a bandeira do formalismo, si diffonde facilmente o vírus da hipocrisia propaga-se facilmente. quel sorriso così, no? Aquele sorriso assim, sempre, que não vem do coração. Cercare di stare Procurar bene con tutti, de estar bem com todos, con nessuno. mas com ninguém. Nella Bibbia si trovano diversi esempi. Há vários exemplos na Bíblia onde a hipocrisia é Una combatida. bella testimonianza per combattere Um bom testemunho para combater a hipocrisia é o do velho Eleazar, di fingere a quem foi pedido que fingisse comer carne sacrificada a deuses pagãos salvare la sua vita, para salvar a sua vida. far finta che la mangiava e non la mangiava, Quer dizer, fingir que comia, mas não comia. far finta che mangiava la carne suina, ma Fingir que comia avevano preparato. carne suína, mas tinham preparado outra. Quell'uomo noventenne Mas aquele homem, 90 anos, temente a Deus, respondeu: non è affatto degno della nostra Não é próprio da minha idade, respondeu ele, con il pericolo usar de tal fingimento. di giovani Não suceda que muitos jovens, julgando que Eleazar, aos 90 anos, se tenha passado a vida dos gentios, volta pelo meu gesto de hipocrisia e por amor a um pouco de vida, per se deixem arrastar por minha causa. mia e io procuri così di Isso seria a desonra macchia e a vergonha da minha velhice. honesto Não entra dell'ipocrisia. na estrada da Che bella hipocrisia. pagina su cui riflettere Que bela página sobre a qual refletir para se afastar da riportano hipocrisia. diverse situazioni. Os evangelhos também registram várias situações em que Jesus repreende fortemente aqueles que parecem justos no exterior, mas no interior Sono pieni di falsità. estão cheios de falsidade e iniquidade. Se avete un po' di tempo oggi prendete Se vocês tiverem um pouquinho de tempo hoje, peguem o capítulo 23 do Evangelho San Matteo de Mateus e vedete quante volte e vejam Gesù dice quantas vezes Jesus diz hipócritas, hipócritas, spiega cosa sia l'ipocrisia. e nos revela o que é a hipocrisia. L'ipocrita è una persona che finge. O hipócrita é uma pessoa que finge, e trae in lisonjeia, engana porque vive com uma máscara no e rosto non ha il coraggio e não tem a di coragem confrontarsi con la de enfrentar a verdade. Per questo non è capace di amare Por isso não é veramente. capaz de amar verdadeiramente. L'ipocrita non sa amare. Um hipócrita não Si sabe limita a amar. vivere di egoismo, Limita-se a viver non pelo ha la egoísmo forza e di não mostrare tem a con força trasparenza il suo para cuore. mostrar o seu coração com Ci sono transparência. molte situazioni in cui si Há può muitas verificare situações em que a l'ipocrisia. hipocrisia pode Spesso ocorrer. si nasconde Muitas nel luogo vezes, di lavoro, esconde-se no dove local si de cerca trabalho, apparire amici onde se procura parecer amigos dos colegas, enquanto a competição leva a golpeá-los pelas costas. Na política, não é raro encontrar hipócritas que experimentam uma divisão entre as esferas pública e privada. E, particularmente, é detestável a hipocrisia na igreja. Infelizmente, existe a hipocrisia na igreja. E há tantos cristãos e tantos ministros hipócritas. Nunca devemos esquecer as palavras do Senhor. Seja esse o vosso modo de falar, sim, sim, não, não. Tudo o que for além disso procede do espírito do mal. Irmãos e irmãs, vamos pensar nisso hoje, sobre o que Paulo condena, a hipocrisia, e que Jesus condena a hipocrisia. Não devemos ter medo de ser verdadeiros, de dizer a verdade, de sentir a verdade, de nos conformar com a verdade, e assim poderemos amar. Um hipócrita não sabe amar. Agir de outra forma é pôr em perigo a unidade na igreja, aquela pela qual o próprio Senhor rezou. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras, a sua reflexão sobre os perigos da lei, recordando a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14.
Agora teremos a síntese da catequese em francês e a saudação depois do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets. O Papa recordava já no início das suas palavras que a carta aos Gálatas relata um fato surpreendente. Citando depois, então, a leitura de Gálatas 2:11, 14, Paulo diz que repreendeu Cefas. Cefas é Pedro, né? E repreendeu perante a comunidade de Antioquia, porque o seu comportamento, disse Francisco, não era bom. O que aconteceu de tão grave, então, é a pergunta de Francisco para que Paulo se dirigisse a Pedro em termos tão duros. Talvez Paulo tivesse ido longe demais e dado demasiado espaço a seu caráter sem saber como se conter. E o Papa diz, veremos que não é esse o caso, mas que mais uma vez está em questão a relação entre a lei e a liberdade. Portanto, então, na carta aos Gálatas, Paulo menciona deliberadamente esse episódio que tinha acontecido em Antioquia, mas anos antes, né? E ele pretende, então, recordar aos cristãos dessa comunidade que eles não devem absolutamente escutar aqueles que pregam a necessidade de serem circuncidados e assim ficar sob a lei, com todas as suas prescrições. O Papa falava, então, daqueles pregadores fundamentalistas, né, que estava sacudindo o coração da comunidade. A lei, recordamos, proibia a um judeu de partilhar refeições com não-judeus. Mas o próprio Pedro, numa outra ocasião, a gente recorda os Atos dos Apóstolos, né, tinha ido a Cesareia, a casa do centurião Cornélio, apesar de saber que estava transgredindo a lei. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. In particolare i ministranti delle diocesi di Toul, Limoges e Angoulême, come pure quelli della parrocchia di Mezievo. In questo tempo di vacanza, questo tempo di incontri, non lasciamoci condizionare dalla paura, dai pregiudizi che indebolisce l'amore al Signore e ci spinge a escludere ed emarginare il prossimo. Impariamo piuttosto a coltivare tra noi relazioni vere e sincere, capaci di ridare vita e speranza a coloro che ci circondano. Su ciascuno di voi invoco la benedizione di Dio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Santo Padre saudou então cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os ministrantes da Diocese de Toul, Limoges, Angoulême, como também aqueles da paróquia de Mezievo. Nesse tempo de férias e de encontros, não nos deixemos condicionar pelo medo dos preconceitos que enfraquece o amor do Senhor em nós e nos impulsiona a excluir e a marginalizar o próximo. Vamos aprender, ao contrário, a cultivar entre nós relações verdadeiras e sinceras, capazes de dar vida e esperança àqueles que nos circundam. Sobre todos vocês invoco a bênção de Deus. Portanto, essa saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos de língua francesa. Imagens do interior da grande sala Paulo VI. Meia sala, hoje tomada pelos fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. A próxima síntese é em inglês. E depois a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua
inglesa. Retornando ainda à catequese do Papa Francisco, em que se recorda Paulo, que recorda também que tinha criticado Pedro pelo seu comportamento à mesa. Mas por que tinha criticado Pedro? Porque a lei proibia um judeu de partilhar refeições com não-judeus. E o próprio Pedro, então, recordando uma outra ocasião, tinha ido a Cesareia, a casa do centurião Cornélio. É uma passagem do Evangelho muito bonita, né? Apesar dos Atos, aliás, dos Apóstolos, apesar de saber que estava transgredindo a lei, então afirma: Deus mostrou-me que nenhum homem deve ser chamado profano e impuro. E quando então Pedro regressou a Jerusalém, os cristãos circuncidados, que eram fiéis à lei mosaica, repreenderam ele pelo seu comportamento. Mas ele se justificou dizendo, né? Recordei-me então das palavras do Senhor quando ele dizia: João batizou com água, vós porém serem batizados no Espírito Santo. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para opor-me a Deus? E um fato semelhante também tinha acontecido em Antioquia, na presença de Paulo. Pedro estava à mesa sem qualquer dificuldade com os cristãos que tinham vindo do paganismo, mas quando alguns cristãos de Jerusalém, os cristãos circuncidados, chegaram à cidade, ele já não o fez para não incorrer nas críticas deles. Fazer tudo bem para não ser criticado, disse o Papa. E isso é grave aos olhos de Paulo, até porque Pedro estava sendo imitado por outros discípulos. Antes de todos, Barnabé, que com Paulo tinha evangelizado os Gálatas. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Auguro che questo periodo delle vacanze estive sia un momento di ristoro e di rinnovamento spirituale per voi e per le vostre famiglie. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. Papa dirige então a sua saudação aos fiéis de língua inglesa. Faço votos que esse período de férias de verão seja um momento de restauração, de renovação espiritual para vocês e suas famílias. Sobre todos vocês invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Teremos agora a síntese em alemão e também a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Recordamos o episódio, então, de Pedro na cidade em que se encontra em Antioquia, onde senta-se à mesa com os cristãos que vieram do paganismo, e depois chegam aqueles cristãos de Jerusalém, os circuncidados, e Paulo então recorda que Pedro não faz mais isso, né? Sem querer, o comportamento de Pedro criou uma divisão injusta naquela comunidade, recorda Papa Francisco. E na sua repreensão, então, porque Paulo repreende Pedro, né, usa um termo que permite entrar nos méritos da sua reação. Qual é essa palavra que o Papa recorda e diz que nós vamos ouvir tantas vezes no Evangelho, tantas vezes inclusive na boca de nosso Senhor Jesus Cristo? Hipocrisia, hipócrita. A observância da lei por parte dos cristãos levou a um comportamento hipócrita. E que Paulo, né, quer combater com força e convicção. Hipocrisia. Mas o que é a hipocrisia? Pergunta-se mais uma vez. Papa Francisco dizendo, naturalmente todos vocês sabem, mas ele responde: pode-se dizer que é um medo da verdade. O hipócrita tem medo da verdade, porque as pessoas preferem fingir do que ser elas mesmas. Elas colocam uma máscara.
e não são elas mesmas. Porque fingir impede a coragem de dizer a verdade abertamente. E assim, facilmente se evita a obrigação de dizer sempre, em todo lugar e apesar de tudo. Num ambiente em que as relações interpessoais são vividas sob a bandeira do formalismo, o vírus da hipocrisia propaga-se facilmente. Saudação do Santo Padre, os fiéis de língua alemã. A vivere ciò che abbiamo riconosciuto nella fede come vero. Il Vangelo è credibile, ma noi cristiani dobbiamo impegnarci a testimoniarlo con autenticità. Dio vi custodisca e vi benedica. Papa saúda então os irmãos e irmãs em língua alemã, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a viver o que nós reconhecemos na fé como verdadeiro. O Evangelho é crível, mas nós cristãos devemos nos empenhar, nos comprometermos a testemunhá-lo com autenticidade. Deus os conserve e os abençoe. Importante isso que nos diz Papa Francisco na sua saudação aos fiéis de língua alemã. Viver, né, na fé, viver a fé verdadeiramente. O Evangelho é crível, mas nós cristãos devemos nos empenharmos, nos comprometermos a testemunhá-lo com autenticidade. Agora teremos a síntese em espanhol e, como já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre quem nos faz a síntese na sua língua-mãe e depois fará sua saudação também aos fiéis de língua espanhola. Vamos ouvir então com atenção o Santo Padre na sua língua-mãe, fazendo então ele mesmo a síntese em espanhol da sua catequese que ele proferiu momentos antes em italiano. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, Pablo menciona una corrección que le había hecho a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía. Le había reprochado su comportamiento porque para evitar que lo critiquen, hacía diferencias entre los cristianos que procedían del judaísmo y los que venían del paganismo. Y esta actitud dividía injustamente la comunidad. Con esta observación, San Pablo quiere advertir a los cristianos de Galacia que uno de los peligros en el cumplimiento de la ley es la hipocresía. La hipocresía es el miedo a decir abiertamente la verdad. Es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás. En la Biblia hay varios ejemplos en los que se combate esta actitud, como el testimonio del anciano Eleazar, que se mantuvo fiel aún sabiendo que corría peligro su propia vida. También Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y falsedad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hay algunos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Teremos agora a síntese com o Padre Antônio em português e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim.
Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Ao mencionar aos Gálatas a repreensão que fez a Cefas, isto é, Pedro, alguns anos antes, quando estavam em Antioquia, o apóstolo Paulo pretende recordar aos cristãos daquela comunidade que não deviam dar ouvidos àqueles que pregavam a necessidade da circuncisão e, portanto, de submeter-se a todas as prescrições da lei mosaica. Ao reprovar a atitude de São Pedro, que, ao chegarem a Antioquia alguns cristãos vindos de Jerusalém e oriundos do judaísmo, havia deixado de tomar refeição com os cristãos de origem pagã, São Paulo usa o termo hipocrisia. Podemos dizer que a hipocrisia é o medo da verdade, é maquiar a verdade, é preferir fingir do que agir de acordo com o que se é. Um belo testemunho que encontramos na Escritura contra a hipocrisia é o de Eleazar, no segundo livro dos Macabeus, um nonagenário que preferiu o martírio do que adotar uma atitude hipócrita. Também nos Evangelhos, vemos como Jesus repreende severamente aqueles que portam uma aparência externa de justiça, mas por dentro estão cheios de falsidade e iniquidade. Agora, o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Affidiamoci alla protezione della Madonna perché non ci sia tra di noi, neanche nelle nostre comunità, l'ipocrisia che mette a repentaglio l'unità della Chiesa. Dio vi benedica e vi protegga da ogni male. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Confiemo-nos à proteção de Nossa Senhora, para que não exista entre nós, e tampouco em nossas comunidades, a hipocrisia, que coloca em risco a unidade da Igreja. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Portanto, a saudação do Papa Francisco aos fiéis de língua portuguesa. Teremos agora a síntese em árabe e depois, na sequência, polonês. É a última síntese da audiência geral dessa quarta-feira. O Papa saúda os fiéis de língua portuguesa, dizendo: confiemo-nos à proteção de Nossa Senhora para que não exista entre nós e tampouco em nossas comunidades a hipocrisia que coloque em risco a unidade da Igreja. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Temos então agora a síntese em árabe e depois a saudação que o Santo Padre fará aos fiéis de língua árabe. Falávamos então que a hipocrisia, como destacou Francisco nas suas palavras, pode ser o medo da verdade. As pessoas preferem fingir do que ser elas mesmas. Fingir que impede a coragem de dizer a verdade abertamente. Há vários exemplos na Bíblia, recordava também o Papa Francisco, onde a hipocrisia é combatida. E o Papa recorda então
o testemunho do velho Eleazar, né? A quem foi pedido que fingisse comer carne sacrificada a deuses pagãos para salvar a sua vida. Mas esse homem, 90 anos, disse Papa Francisco, esse homem temente a Deus respondeu: não é próprio da minha idade usar de tal fingimento. Não suceda que muitos jovens, julgando que Eleazar aos 90 anos se tenha passado a vida dos gentios, pelo meu gesto de hipocrisia e por amor a um pouco de vida, se deixe arrastar por minha causa. Isto seria a desonra e a vergonha da minha velhice. Que bela página sobre a qual refletir para se afastar da hipocrisia. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre, os fiéis de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. I Vangeli riportano diverse situazioni in cui Gesù rimprovera fortemente coloro che appaiono giusti all'esterno, ma dentro sono pieni di falsità e di iniquità. Per non essere come costoro, non dobbiamo mai dimenticare le parole di Gesù. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. E di più viene dal maligno. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. Os evangelhos nos recordam diversas situações em que Jesus chama a atenção fortemente daqueles que parecem ser justos no exterior, mas dentro estão cheios de falsidade e de iniquidade. Para não ser como eles, não devemos jamais esquecer as palavras de Jesus. Seja então o vosso falar sim, sim, não, não. O que vem além é do maligno. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. Teremos agora a última síntese da audiência de hoje. É a síntese que será feita em polonês. E a saudação, naturalmente, do Santo Padre aos fiéis e peregrinos poloneses. Sempre a presença de poloneses também na audiência geral das quartas-feiras, como também pudemos notar a presença de brasileiros com as bandeiras, mas também de portugueses. Voltando ainda à catequese do Papa Francisco, em que nos recordava vários exemplos na Bíblia onde a hipocrisia é combatida, pois o Papa citou o exemplo do velho Eleazar, né? Que querem fazer que ele coma carne sacrificada aos deuses pagãos, mas ele diz que absolutamente não é própria da sua idade, né? E não queria também ser, interessante isso, um exemplo para os jovens, aquelas futuras gerações, né? Seria então uma desonra e uma vergonha da sua velhice, disse ele, né? Com seu gesto hipócrita, trocar, né, alguns momentos de vida. Os evangelhos também registram várias situações em que Jesus repreende fortemente aqueles que parecem justos no exterior, mas no interior estão cheios de falsidade, de iniquidade. Portanto, o Papa recordava Mateus 23, 13, 29. O hipócrita é uma pessoa, recordava Papa Francisco, que finge, lisonjeia e engana, porque vive com uma máscara no rosto. Ele não tem a coragem de enfrentar a verdade. Não tem a coragem de enfrentar a verdade. É importante a gente colocar a verdade sempre dentro, né, desta nossa
reflexão. Por isso, o hipócrita não é capaz de amar verdadeiramente. Limita-se a viver pelo egoísmo e não tem a força para mostrar o seu coração com transparência. E há muitas situações em que a hipocrisia pode ocorrer. Muitas vezes se esconde no local do trabalho, recordava o Papa Francisco, onde se procura parecer amigo dos colegas, enquanto a competição leva a golpeá-los pelas costas. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Cari fratelli e sorelle, domani in Polonia ricorre la solennità della Madre di Dio venerata nel Santuario Nazionale di Jana Zohora. 5 anni fa ho potuto sostare con i giovani davanti al suo volto nero e affidare la Chiesa in Polonia e nel mondo. La sua materna protezione sia per voi, per le vostre famiglie e per tutti i polacchi fonte di pace e di ogni bene. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam. Papa saúda então os peregrinos poloneses, queridos irmãos e irmãs. Amanhã na Polônia recorre a solenidade da Mãe de Deus venerada no Santuário Nacional de Jasnagora. 5 anos atrás, eu pude me deter com jovens diante do rosto negro e confiar-lhe a Igreja na Polônia e no mundo. A sua materna proteção seja para vocês e suas famílias e para todos os poloneses fonte de paz e de todo bem. De coração, abençoo todos vocês. Recordamos então a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis da Polônia, recordando então amanhã a solenidade da Mãe de Deus, venerada no Santuário Nacional de Jasnagora, na padroeira da Polônia, como Nossa Senhora Aparecida, né? A Virgem Negra também. É um fulcro da fé dos poloneses. Como nós vamos a Aparecida, na casa da mãe, os poloneses vão a Jasnagora, vão a Częstochowa, né, onde está o santuário de Jasnagora. É uma devoção muito, muito forte e exemplar, podemos dizer assim, para todos nós. Agora teremos a última saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana. Ontem, em Tóquio, teve início as Paralimpíadas. Envio a minha saudação aos atletas e agradeço, porque oferecem a todos um testemunho de esperança e de coragem. Eles manifestam como o compromisso esportivo ajude a superar as dificuldades, aparentemente insuperáveis. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua italiana. Saúdo as capitulares das irmãs oblatas do Menino Jesus. E a todo o Instituto dirijo o meu encorajamento para que saibam enfrentar os problemas da educação com grande confiança, semeando com alegria nos corações dos jovens a palavra de Deus. Saúdo também os fiéis de Montegallo. E no dia 24 de agosto de 5 anos atrás, foram atingidos pelo terremoto. Queridos irmãos e irmãs, a presença de vocês me oferece a ocasião de me dirigir o meu pensamento às vítimas e às comunidades da Itália Central, entre as quais a Cumuli e a Matrice, que sofreram as duras consequências desse evento sísmico. Com a concreta ajuda das instituições, é necessário dar prova
de renascimento, sem deixar-se abater pelo desânimo. Exorto todos a irem avante com esperança e coragem. O meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Cresça no coração de todos vocês o desejo de entrar sempre mais na amizade com Cristo e de encontrar nele serenidade e cristã esperança. A todos a minha bênção. Vamos agora cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Dominum Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral nesta quarta-feira, 25 de agosto. E terminamos precisamente com a saudação que o Santo Padre fez aos fiéis de língua portuguesa. Confiemo-nos à proteção de Nossa Senhora para que não exista entre nós e tampouco em nossas comunidades a hipocrisia que coloque em risco a unidade da Igreja. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Com essa saudação do nosso Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua presença, recordando que no domingo, ao meio-dia, hora de Roma, estaremos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro o Ângelus, presidido pelo Papa Francisco. Todos vocês ainda uma boa semana, uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.